Por volta de 1748, isso já faz muito tempo, os açorianos lá da Ilha dos Açores vieram para o nosso litoral. Vieram e principalmente aqui para a Ilha de Santa Catarina. Chegando aqui, quando eles saíram da Europa, eles trouxeram um monte de sementes, né, inclusive, entre elas o trigo, para poder plantar e se alimentar com esse... Ó, depois eu vou perguntar para vocês, né? Para poderem se alimentar, né? E olha só o que aconteceu, eles fizeram aquelas roças de trigo e tal, e o trigo não nascia, ou nascia e não dava semente. Poxa, eles ficaram apavorados, eles disseram, e agora, o que a gente vai fazer? E aí, eles começaram a observar que os índios, aqui nós tínhamos os índios carijós, os índios eles plantavam, tinham uma cultura de mandioca, de raízes, né? Que eles assim, puxa, os índios comem aquilo, não morreram, então tá bem. Vamos comer isso também, né? Só que nós tínhamos aqui várias espécies de mandioca, entre elas mandioca extremamente brava, assim, que eram uma chamada azulinha, sete castras, mandiocas assim que tinham veneno, um ácido chamado ácido acinídrico muito forte. Uma vez ingerido, ele leva a pessoa a óbito, mata a pessoa mesmo, né? E coitado, ele saiu para trabalhar, às vezes a mulher tinha que dar comida para os filhos, se alimentar, dava aquilo para as crianças e a família acabava toda morrendo. Então esse processo de adaptação pela terra, pelo clima e pela alimentação demorou muitos anos, até eles entenderem todo esse processo. Então quando a gente fala de engenho de farinha, é muito complexo, há muito sofrimento também em tudo isso, né? Mais tarde, pessoal, o que eles fizeram? Eles começaram a inventar, como eles tinham conhecimento das engrenagens, os índios, sabe como é que os índios faziam farinha? Eles ralavam a mandioca deles em pedra, ou pilavam também, né? Eles tinham duas formas. Eles pegavam, tem muito registro que eles ralam a mandioca em pedra, bastante rudimentar, para secar. E depois, quando ela estivesse seca no sol, eles pilavam ela no pirão, né? No pilão e faziam uma espécie de pirão. O que nós pegamos dos índios? Nós pegamos esse tal do pirão, né? Que é a mesma mistura. Mas aí, nesse meio do caminho, tem uma história bem interessante, porque o açoriano não se adaptou à alimentação do índio, né? Era um paladar muito diferente do que ele estava habituado. Aí o que ele fez? Olha só, como ele já tinha conhecimento dessas engrenagens, assim, poxa, vamos tentar fazer uma farinha igual a do trigo, né? Então a nossa região é a única região que fabrica uma farinha extremamente fina, por essa razão. Eles adaptaram toda uma engrenagem, uma indústria, para fabricar farinha fininha. E essa farinha se dá ao fato assim, de uma série de coisas. A quantidade de fogo que se coloca, a forma que a mandioca é ralada, a prensagem e também a pessoa que está aqui, e principalmente a pessoa que está aqui, que é o forneiro, né? Se o forneiro for bom, ele também consegue fazer a farinha boa, fininha. Bom, 70% da estrutura da mandioca é água, né? Então é o que a gente chama de manipoeira, ou no norte do país eles usam como tucupi. Bom, essa água da mandioca aqui em Santa Catarina, ela era considerada veneno, como é veneno, né? Ela tem que ser eliminada, os animais não tomarem. Mas, como a gente não tinha conhecimento de uso culinário, não fazíamos o tucupi. Aquele processo lá, pessoal, chama-se a prensagem. Ela vai perder todo o líquido, durante pelo menos umas 6 horas ela vai ficar ali sendo prensada. O pãozinho de queijo é feito com esse material aqui, tá? Depois ele vai secar, decantar e vai virar um pó que a gente chama de polvilho. Bom, até um ponto eles conseguem fazer manual. Depois a gente usa o molinete, que precisa assim, fazer uma calibragem muito forte para poder secar bem ela, né? Depois desse processo ela vai ser esfarelada, ela vai sair tipo uns torrões assim de queijo, né? De massa, parecido com queijo. Ela vai ser esfarelada lá, peneirada e vai vir para cá, ó.
Isso aqui é o forno, tá, pessoal? Então, olha só. É, uma caldeira mesmo, né? Então, pessoal, aqui é onde a farinha vai ser torrada. Lá a gente ainda chama de massa da mandioca. Aqui ela ganha a estrutura mesmo de farinha, porque ela vai ser torrada. Quando a gente faz cerâmica, a gente fala sempre que meio a meio, né? O homem faz a modela, a gila e depois o fogo faz o resto. A farinha também é o mesmo. Se o fogo não haver o processo do fogo, não existe farinha. Ela que na verdade é que ela tem uma hélice, depois, mais tarde, isso aqui vai ser colocado no forno. Aí vocês vão ver, o boi vai trabalhar aqui, vai mexendo a farinha, né? Ela não vai ser peneirada? Ela vai ser peneirada lá e depois ela vem aqui no forno. Encher isso daqui, daí abre isso daqui quando encher. Quando ela estiver torradinha lá, e o forneiro abre isso para ela cair aqui, ó, né? Olha a diferença, né? Agora